Boa noite, Sam. Eu me chamo Alessandro. Tenho 48 anos e moro em São José dos Pinhais, que fica em Santa Catarina. Venho contar para você uma experiência sinistra que passei com alguns amigos há anos atrás. Acho que já faz 10 anos que aquilo aconteceu. Porém, nunca vou esquecer da coisa que vi. Até hoje sinto arrepios, só de lembrar dos fatos macabros que por ali estavam acontecendo. Eu trabalho como barman já faz mais de 10 anos. Hoje trabalho com pessoas e em locais diferentes daqueles da qual estava trabalhando, mas ainda tenho contato com meu antigo chefe, também amigos que trabalhavam junto a mim e que estavam no mesmo lugar que fui. Em fevereiro daquele ano marcamos uma viagem de carnaval. Iam fazer uma excursão com os funcionários do restaurante onde trabalhava. Mas devido à alta demanda do carnaval daquele ano, acabaram remarcando a viagem para março, no pós-carnaval, onde não teria muito movimento. Estava feito então. Remarcaram a viagem para uma quinta-feira. Iríamos passar sexta, sábado e domingo na praia. 3 dias em um lugar muito visitado daqui de Santa Catarina. O destino era Itapoá. Já estava tudo planejado e acertado pelo nosso antigo patrão. Chegamos à praia no final da tarde da quinta-feira. A casa ficava a 10 ou 5 minutos de caminhada da praia. Pode parecer pouco, mas a cidade é pequena. Mas que de um lado tem uma praia que se estende por uma grande faixa de areia, tem as casas e pousadas e uma imensa mata com muitos quilômetros. Quanto a isso, não estou exagerando. Mas é porque percebi isso quando fui ao lugar, a primeira desde então. A cidade era cheia de pousadas e casas de praia, onde a grande maioria eram alugadas ou não tinham moradores, mas tinham pessoas que por lá moravam. Alguns residiam em lugares bem afastados, tipo sítios e fazendas daquela região, pois até isso eu percebi. O lugar, apesar das residências, era bem próximo de uma mata, tanto que aos fundos da onde a gente estava, já era limite entre a cidade e o matagal. A rua naquela época não era asfaltada, mas tinha uma boa iluminação durante a noite. Segundo o dono da casa, era seguro andar por ali até tarde da noite, mas não era tão seguro graças àquele demônio. A casa tinha 2 andares, pois éramos em 48 pessoas. Além dos funcionários, alguns levaram esposas, filhos e namoradas. Eu fui sozinho porque na época estava solteiro. Pelo tanto de gente, já dá para saber que não caberia muitas pessoas ali. Então tive a ideia de dormir no alpendre da casa, que estava repleto de armadores para a rede. Então, junto do seu Alfredo, outro barman que trabalhava comigo, armamos as redes e fomos descansar um pouco devido ao cansaço da viagem. Mas tão bom foi o descanso que acabamos pegando no sono, acordando por volta das 7 horas da noite. Levantei e fui jantar alguma coisa. Depois voltei para o alpendre para conversar com seu Alfredo, que me disse estar sentindo um entalo no peito, uma sensação de que algo ruim estava perto de acontecer. Ainda disse para ele ir no hospital que ficava bem perto, assustado pela sua dor no peito. Mas seu Alfredo disse que não era nada. Talvez fosse o frio por estar ali fora. Concordamos e a certa hora da noite entramos para dormir no chão mesmo. Mal sabíamos que essa decisão tinha salvo nossas vidas. Sabe-se lá o que teria acontecido conosco se a gente estivesse lá fora, com aquilo à solta pelo bairro. De manhã, assim que acordei, já notei seu Alfredo pior do que na noite anterior. Novamente perguntei se ele não queria ir no hospital para checar a pressão e a diabetes, porque achei que poderia ser isso. Mas ele disse que não, e que estava tudo bem. Eu não queria dizer, mas dali comecei a sentir de que algo estava muito errado. Seu Alfredo era homem alegre, brincava conosco e fazia piada de tudo, mas agora estava tenso e estranho. Mas não fiquei pensando muito nesse assunto,
pois logo às 8 da manhã fomos a caminho da praia. Tomamos banho, bebemos e comemos um churrasco muito bom à beira da praia. Mas a certa hora notei a ausência do meu grande amigo, o seu Alfredo. Perguntei à sua esposa onde que ele estava, e ela me disse que seu Alfredo voltou para casa, alegando não estar se sentindo bem. Muito preocupado, fui até a casa ver o que estava acontecendo, mas no caminho de lá, vi ele saindo de uma mata densa que tinha nos fundos da casa em que estávamos, a mesma que citei antes. Quando me viu, o homem grilou os olhos em mim. Estava assustado como alguém que vê um fantasma, mas depois sorrindo deu com a mão e me chamou para ir até lá. Ao chegar perto dele, perguntei o motivo de estar ali. E seu Alfredo me disse: Alessandro, você acredita no sobrenatural? Respondi que sim, e ele começou a falar. Esta noite vi uma coisa muito estranha. Tava sentindo aquele entalo no peito que te falei. Depois que todos dormiram, só eu que fiquei acordado. Nem dormi direito essa noite eu dormi. Fiquei com aquilo no peito até certa hora. Já não aguentando mais, levantei para beber um copo d'água, para ver se melhorava a minha situação. Mas foi aí que ouvi um som muito estranho, e que me aparentava estar aqui, dentro da casa. Mas depois, ouvindo bem, notei que era lá de fora que vinha um barulho, vindo do alpendre da casa. Era um cansaço, meio chiado, um grunhido, gemido. Era estranho demais. Caminhando lentamente, fui até a porta da cozinha. Mas quando cheguei lá, a coisa correu, e notei que aquilo era pesado e também muito rápido, pois ouvi quando ele pulou a pequena mureta da casa. Eu saí da casa e fiquei olhando pelos arredores, mas não vi nada por ali. Só um cheiro muito forte de algo fedido. Era como se algum animal morto estivesse na casa. Alessandro, quando olhei na direção da mureta, eu vi o que achei que fosse um cachorrão, desses grandão que a gente só vê em filme. Muito peludo, pelagem preta. Achei que ele só estava de passagem pelo lugar, e fui me aproximando para ver melhor. Eu pensei que aquilo fosse um cachorro pelo formato da sua cabeça, e também pela sua pelagem escura. Mas quando me aproximei, vi que aquilo não era coisa desse mundo. Olhando bem, vi que a coisa parecia mais um porco do que um cachorro. Tinha uma boca larga, repleta de dentes, e parecia sorrir para mim. Nisso já estava com medo. Mas a coisa se levantou e ficou em pé, Alessandro. A coisa ficou olhando para mim, de uma forma que jamais vou esquecer, e nem quis ficar ali para saber o que iria acontecer. Corri muito rápido e fechei a porta da casa. E da janela vi que a coisa ainda voltou a entrar no quintal. Mas depois, com um salto, pulou o muro e foi para a rua. Ficou olhando pelos arredores e depois entrou nesse matagal aqui e sumiu desde então. Acreditei na mesma hora em tudo que ele me disse. Seu Alfredo estava assustado que nem uma criança. Era estranho demais para ele estar me contando aquilo. Ainda no mesmo dia, ouvimos uma história ainda mais cabulosa, onde a fera teria entrado na casa de uma mulher. Um certo caseiro de um dos muitos sítios daquela região disse que o bicho estava andando logo depois da meia-noite. Costumava invadir as casas e procurar por janelas ou portas abertas, já que alguns moradores tinham a mania de dormir assim. Talvez sendo esse o motivo dele ter aparecido onde estávamos. A mulher que teve a casa invadida era tipo um boato daquela região, mas disseram que ela foi embora, depois que viu o bicho tentando subir as escadas da sua casa, já estando dentro do seu imóvel. Disse: não posso afirmar se foi verdade, mas a certeza era que algo muito estranho estava aparecendo por ali. E todo mundo dizia a mesma coisa como seu Alfredo. Era um lobisomem, e não demoraria para chegar a minha vez de ver a tal criatura. Sabe o mal do curioso? Então, eu sofro disso há bastante tempo. Não é por duvidar das histórias,
ou pensar que são mentiras, mas queria ver aquilo que todos estavam comentando. Mas agora, pensando bem, seria muito melhor não ter visto aquela criatura. Fiquei traumatizado com aquilo que vi. Ainda hoje sofro sonhando com a mesma coisa por várias noites. Nos outros 2 dias que passamos na casa, fiquei vigiando para ver a criatura. E tive o desprazer de ver o bicho. Foi na segunda noite. No caso, no sábado para o domingo. No outro dia iríamos retornar para casa. Então aquela seria minha última chance de ver o tal bicho. Ainda fui avisado pelo seu Alfredo para não esperar a coisa aparecer e esperar que desse o dia da nossa partida e irmos embora dali. Mas procurei o problema e o encontrei. Estava com tanta vontade de ver o lobisomem que passei a dormir no corredor que dava acesso à porta da cozinha, o mesmo lugar da onde seu Alfredo viu o bicho. Também fiquei lá para não incomodar as outras pessoas, já que de vez em quando me levantava para olhar a rua pelas persianas. E foi assim nas 2 noites, me levantando e olhando lá fora. Até que deu certa hora e vi o maldito. Quando olhei, pensei que fosse um cachorro, mas olhando bem notei que além de grande, era estranho demais para ser um. Dessa vez a coisa não estava sozinha. Brigava com vários cães que latiam fervorosamente. O bicho pulava, corria e se levantava fugindo daqueles cachorros. Nessa briga acabou que o lobisomem correu para a mesma mata que seu Alfredo falou. Mas o estranho veio logo depois, assim que o bicho entrou naquela mata. Eu achava que ele tinha ido embora, mas olhando bem e pela pouca iluminação da rua, notei aquela coisa em pé, no meio da mata olhando diretamente para mim. Parecia saber que eu já estava olhando para ele. Com medo, saí de perto e voltei para me deitar. Os cães que há pouco latiam fervorosamente foram baixando o tom pouco a pouco, até não ouvir mais nada, dando o sinal claro de que o bicho enfim havia ido embora. No outro dia pela manhã falei para o seu Alfredo do que vi. Andamos por aquela estrada que se estendia por muitos metros e não vimos nenhum sinal daquela criatura, como pegadas ou pelos deixados para trás devido à briga com os cães. Nada, simplesmente o lugar parecia normal. Bom, passamos o último dia na praia e ao final do dia fomos arrumar nossas coisas para irmos embora. Saímos de Itapoá às 7 da noite e no caminho da saída de lá, ainda olhei por aquelas estradas se via a tal criatura, mas não pude ver nada. Depois de alguns meses, fiquei sabendo de uma reportagem local da cidade, onde moradores começaram a relatar aparições cada vez mais constantes da dita criatura, que assombrava a cidade desde muito tempo, sendo aquele mais um de muitos ocorridos do lobisomem. Hoje fico pensando na sorte que eu e o seu Alfredo tivemos naquela primeira noite, pois iríamos de fato dormir no alpendre da casa, coisa que não se concluiu por conta do seu mal-estar. Querendo ou não, fomos salvos por isso. Se não, talvez tivesse acontecido um ataque brutal daquele ser. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo André. Moro em Campinas, que fica em São Paulo. Porém, a minha família é natural do Maranhão. Inclusive, viemos para cá há pouco mais de 30 anos. Vou contar um caso que aconteceu com meu pai, quando morávamos no Maranhão, na época em que ele trabalhava como caminhoneiro para uma madeireira de lá. Inclusive, ele me disse que viu um lobisomem por 2 vezes. Uma no Maranhão e outra aqui onde moramos atualmente, sendo seu segundo encontro com a fera o mais longo e assustador. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar os seus causos como se fosse ele contando para vocês. Eu trabalhei por 12 anos na Madeireira Paraná. Era uma empresa de 2 irmãos, que há muito tempo atrás chegou em nossa cidade.
Eu, como era mais esperto, logo aprendi a dirigir o caminhão e ganhei uma vaga como motorista. Naquela época não era como hoje, que precisa tirar carteira, estudar e fazer prova para dirigir. Era tudo na base do sabe e não sabe. Se você aprendesse algo rápido e fizesse muito bem, ficava com o cargo. Se não, trabalhava como peão. Pois bem, eu já trabalhava há 7 anos nessa madeireira. E foi a primeira vez que vi um lobisomem, o que me deixou profundamente assustado. Era maio de 1985. Tivemos uma encomenda para um interior. Tinha um cliente muito conhecido nosso. Ele fez o pedido de 20 linhas e 80 ripas de madeira, que eram para fazer um galpão em sua fazenda. E como ele tinha seus próprios trabalhadores, nem foi preciso ir com os da empresa. Por isso me dirigi até o interior sozinho. Quando saí já estava no final da tarde. Seria uma viagem normal como uma outra qualquer. Porém tive alguns problemas. Assim que cheguei lá, o pessoal da fazenda começou a descarregar as madeiras. E até que foi um trabalho bem rápido. Só que quando fui sair, houve um incidente com o caminhão. Ele não ligava de jeito nenhum. E para piorar tudo, começou uma chuva forte que parecia que não ia ter fim. Mas mesmo embaixo de chuva, fiquei tentando colocar o caminhão para pegar. Mas nem sinal de vida ele dava. Até que depois de insistir muito, desisti e fui para o alpendre da casa. Esperar o dono da fazenda chegar e voltar para a cidade com a carona dele. Bom, com isso as horas foram se passando. Mas nada daquela chuva passar. Quando deu 7 da noite já não havia ninguém ali perto de mim. Os caseiros foram dormir. E os contratados da fazenda também. Temendo ser assaltado ou acontecer algo do tipo comigo, fui para dentro da cabine do caminhão, que era bem velho e não dava nem para deitar os bancos, assim como são os de hoje. Mas para fugir da chuva estava perfeito para mim. Depois de um tempo lá, acabei pegando no sono, e só fui me acordar quando era de madrugada, hora em que o lobisomem apareceu. Era por volta das 2 ou 3 da madrugada, quando fui acordado com o alvoroço dos animais da fazenda. Gados, cavalos, galinhas. Os bichos estavam feito loucos. Quando me levantei do banco, percebi que a chuva já havia passado. Porém, tinha uma neblina que cobria toda a região. Nem a casa, nem a estrada dava para ver mais. Foi quando comecei a escutar passos na lama, como se alguém estivesse próximo de mim. Olhei para um lado e para o outro, mas não via nada. Foi quando, de uma vez, senti algo grande e pesado subindo na carroceria do caminhão. Assustado, eu me virei para olhar pelo vidro. E foi aí que vi 2 pernas tortas e peludas, a meio metro de mim. A única coisa que nos separava era o fino vidro da cabine. Aquela coisa estava em pé. Por isso não me viu quando me virei. Em pânico, só fiquei ouvindo aquilo andar para lá e para cá em cima do caminhão. Cada passo que ele dava era um balanço. Muito assustador. Depois de alguns minutos, aquela coisa novamente pulou para o chão e veio andando até chegar próximo da cabine. Foi até a porta, mas não vi a cara daquele bicho. Só vi seu cansaço, que era igual de um cachorro, só que mais alto e muito mais estranho. Aquela coisa ainda rondou pela fazenda por alguns minutos, pois escutei seus passos na lama que tinha ali, e só percebi que ele tinha ido embora quando os animais começaram a se acalmar. Quando amanheceu, o dono da fazenda apareceu por lá. Isso aí que peguei a sua carona. Enquanto voltávamos para a cidade, contei do que vi na noite anterior, e ele me contou algo muito assustador, que nunca mais saiu da minha mente. O fazendeiro me disse: desde a época da quaresma, que os caseiros da fazenda dizem que viam o lobisomem rondando em minhas terras, e foram eles que me aconselharam a fazer um galpão para pôr os cavalos.
senão o bicho vai acabar devorando todo. Mas até agora ele não fez muita coisa. Só atacou algumas galinhas e 2 cabras. Eu até já vigiei o maldito, mas por algum motivo ele nunca aparece. Estou suspeitando que seja alguém conhecido. Pode até ser um dos meus caseiros ou algum dos meus contratados. Na hora em que ele me disse isso, eu paralisei de medo, pois falei com todos que trabalhavam ali. Porém, não fiquei de conversa com ninguém, já que não sabia da índole de nenhum daqueles homens. E provavelmente um daqueles sujeitos fosse aquele bicho que subiu no meu caminhão. E talvez teria sido ele que o sabotou, já que depois que levei na oficina, descobriram que estava faltando uma peça muito importante do meu caminhão. O meu pai sempre nos conta esse relato, e até vemos o medo em sua fala, mas ao menos esse ele nos conta. Porém, o outro que vou mandar, poucas vezes ouvimos ele contar, pois foi algo que assustou tanto meu pai que ele se recusa a lembrar. Boa noite, Sam. Eu me chamo Antônia. Tenho 63 anos e moro em São Cepé, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Quem lhe escreve é minha filha Angelita. Ela acompanha o seu canal e decidiu enviar essa história, que aconteceu no sítio dos meus falecidos avós. O ano era 1970. Eu tinha apenas 11 anos de idade na época. Morava no sítio dos meus avós no interior de São Cepé. Na casa vivia praticamente toda a família. Tios, tias, noras, primos, todo mundo. Apesar de se ter esse tanto de gente, nunca nos faltou nada, pois todo mundo desde cedo trabalhou na roça. Eu mesma só vim parar aos 40 anos, quando não aguentei devido ao esforço ser demais. Mas lá era muito bom, porém tinha seus perigos. De vez em quando apareciam animais da mata, que por muitas vezes tirava a vida dos animais do sítio. Cabra, porco, galinha, eram os que mais sofriam com isso. Porém, quando a gente descobria os responsáveis, ficava fácil de nos precaver. Na sua grande maioria, eram cachorros do mato, que atacavam em bandos e davam prejuízo daqueles. Onça também atacava, mas era raro de se ver. Porém, algo começou a atacar os animais dos meus avós, e não era nem onça, nem cachorro do mato. Tudo começou numa noite quando todos de casa foram acordados pelos gritos dos porcos e a movimentação e barulho dos outros animais. Meus tios, assim que ligaram a luz, logo procuraram pelas armas e correram para ver o que era, mas já era tarde demais. 2 porcos estavam dilacerados no chiqueiro. O que mais assustou naquilo tudo foi porque eram 2 porcas que estavam prenhas. Estavam perto de terem os leitões. Como os animais estavam agonizando, e cada qual com um rombo na barriga, o mais prudente foi executá-las. Com muita dor no peito, foi meu pai que deu os tiros de misericórdia. De casa, eu só vi os adultos ao longe conversando e olhando para a mata que tinha nos fundos desse chiqueiro. Como ainda era de madrugada e iria demorar para amanhecer, minha mãe e minhas tias foram nos botar para dormir. Mas estranhei o meu pai e meus tios continuarem lá fora, conversando com meu avô. Tentei escutar o que eles falavam, mas foi em vão, pois logo dormi devido ao sono. Só no outro dia que fomos descobrir. Aquilo que atacou os porcos também havia feito a limpa em um sítio vizinho. Lá a coisa que pegou os animais fez um estrago ainda maior. Foram cerca de 15 galinhas, 5 porcos e um bezerro. Porém ficou muito mais estranho e assustador depois que todos nós ouvimos o que o dono do sítio disse.
Com um semblante assustado, aquele homem foi dizendo: "Tá com uma semana que meu sítio é atacado. E não sei se vocês estranharam assim como eu. Mas onça, quando ataca, ela procura logo pelo pescoço, e não por outra parte. Os meus animais nenhum foi pego desse jeito. Todos estavam dilacerados. Até parecia que foram partidos ao meio. Achei estranho esses ataques e resolvi vigiar. E na noite passada vi quando os meus animais foram atacados. E quem fazia aquilo com eles era um lobisomem. Pernas tortas, orelhas caídas. Não era cachorro, não, pois o bicho impera muito maior do que eu. Quando ouvi aquilo, já me deu um grande arrepio, pois ouvi as histórias da minha avó e ficava imaginando como estes seres poderiam ser, além de feios, extremamente violentos. Mas nunca aconteceu conosco de um bicho desse aparecer, até aquele dia. De imediato, meu avô só confirmou. E disse também que suspeitava disso. E falou mais. Sabia quem que poderia ser aquela fera. E que iria tomar satisfação na casa do sujeito. Foi então que meus tios e meu avô pegaram as armas e saíram a cavalo. Só foram voltar quando estava anoitecendo. Apesar deles terem demorado, não encontraram o sujeito que era conhecido como João. Diziam que o homem mexia com feitiçaria e que virava bicho por aquelas bandas. Sendo verdade ou não, eu nunca soube direito. Só sei que meus tios começaram a vigiar o sítio e por 20 dias nada apareceu. Mas acabou que numa noite, sem mais nem menos, aquele demônio resolveu aparecer e o vi correndo na estrada. Era noite de lua cheia. Caía uma garoa fina lá fora. Eu estava acordada na parte de baixo da beliche do meu quarto. Meu tio estava na sala ao lado de sua espingarda, só esperando o maldito aparecer. Foi quando do nada ouvi alguma coisa empurrando a janela de madeira. Era bem fraco, mas deu para perceber que tinha alguém forçando ela. Na mesma hora paralisei de medo e só senti o empurrar cada vez mais forte. Mas do nada aquilo parou e meio que foi andando pela lateral da casa. Com muito medo eu saí da beliche e fui avisar meu tio que roncava alto na sala. Porém, antes de chegar lá, novamente os porcos começaram a gritar. Meu tio, que estava na sala, se acordou e lentamente abriu a janela da frente da casa. Eu, que estava ali ao lado dele, vi aquela correria no chiqueiro, mas não via nada além dos pobres animais correndo sem ter para onde ir. Foi só quando meu tio atirou que uma coisa lá do meio dos porcos se levantou, ficando que nem um homem no meio dos animais, encarando a gente na janela. Mas foi quando aquilo pulou o cercado e começou a correr em direção à rua que cortava o sítio, que viu quão estranho ele era. Aquele ser tinha uma cara muito estranha. Lembrava um cachorro, mas tinha orelhas caídas que pareciam duas peles que foram puxadas. Sem contar na má formação das pernas traseiras daquilo, que eram grandes e parecia com um S. A coisa mais horrível do mundo. O meu tio atirou novamente que acertou a perna daquela coisa, que gritou alto, mas que não parou. Só continuava a correr de 4 em direção a essa estrada, onde ficava o sítio do vizinho. Só então que meus outros tios vieram para a sala e, sem esperar, foram atrás daquele bicho, mas sem nenhum sucesso. Aquela foi a última vez que ele apareceu. Na manhã do outro dia, só o que se falava na vizinhança era do bicho que atacou o sítio dos meus avós. E o dito homem que virava lobisomem nunca mais foi visto pela região. Talvez por ser de fato aquela criatura, tendo levado um tiro, não quis ficar para contar a história. Mas apesar de tudo, ninguém baixou a guarda. Ainda mais porque eu disse que ele tinha tentado abrir a minha janela. Porém, como falei, ele nunca mais voltou.
Mas daquele dia em diante, o sítio dos meus avós ficou com um ar de assustador, ainda mais quando os porcos começavam a grunhir de noite. Só fomos ter paz de verdade quando nos mudamos de lá. Nunca mais ninguém da minha família viu esse ser, o temido lobisomem. Boa noite.